Você já se perguntou o que se esconde além das nuvens? Muitos de nós olhamos para o céu, mas o que realmente sabemos sobre os mistérios que ele esconde? No vídeo de hoje vamos explorar relatos fascinantes e misteriosos de objetos voadores não identificados e fenômenos inexplicáveis. Vamos descobrir juntos se estamos realmente sozinhos no universo? Número 1. Appalachia alienígena. Um fazendeiro que mora perto das encostas das montanhas Appalachia percebeu que seu gado estava misteriosamente desaparecendo. Um dia, ele finalmente ficou após o amanhecer para capturar o evento, e não foi como esperado. Das encostas surgiu um OVNI, como aqueles que você vê em filmes, como se estivesse em uma missão secreta, rondando a área, mas pode ter sentido a presença do fazendeiro. Desde que de repente desapareceu no ar. O fazendeiro mal havia se recuperado do choque de ver o primeiro OVNI quando isso aconteceu. Do nada, 2 OVNIs apareceram, um até se aproximando do fazendeiro. Espantado, ele parou de gravar. Então não sabemos o que aconteceu, mas vamos apenas esperar que ele tenha ficado seguro. Número 2. Sonho galáctico. Quando um grupo de caçadores de OVNIs amadores russos partiu para sua próxima caçada, eles não esperavam encontrar isso no meio do céu, um objeto embaçado suspenso no ar. Embora seja fácil atribuir isso a uma edição inteligente, pela maneira como o grupo está se comportando, você pode dizer que eles estão genuinamente empolgados com isso. Descobrindo algo assim, me faz acreditar que é tudo real. Um dos caçadores de OVNIs até veio a calhar com uma câmera de alta qualidade. Ao dar zoom, você pode ver o contorno do OVNI. E aqui está a parte mais estranha. Só depois do zoom você pode dizer que está se movendo. O grupo mais tarde perdeu o rastro do OVNI, mas a prova que nos deram é mais que suficiente. Número 3. Zona de brilho. Na verdade, eu não sei, eu nem consigo ver. O que diabos? A Terra continua acolhendo eventos estranhos. Recentemente isso foi visto voando alto acima do solo em uma cidade remota no México. Aqui estão alguns motivos pelos quais isso é estranho. Primeiramente, está brilhando insanamente. Mesmo que fosse um objeto comum capaz de brilhar, não deveria ser tão claramente visível contra o Sol. Em segundo lugar, como alguns locais se perguntaram, isso não é algum tipo de holograma, está muito alto no céu. Além disso, se houvesse um espetáculo assim acontecendo, a maioria dos locais estaria ciente. Terceiro, não é algum balão, ou teria voado embora nos primeiros segundos. Então, que tipo de anomalia é essa? Parece uma pessoa com o braço esticado para fora. Número 4, objeto de passagem. Em 3 de julho de 2009, os cidadãos de Lake Havasu, uma cidade no Arizona, notaram um objeto estranho voando no céu. A distância parecia inicialmente como um objeto redondo, então eles apenas assumiram que era algum tipo de balão meteorológico que tinha perdido seu caminho e não conseguia descer por causa dos ventos fortes. Mas quando conseguiram uma visão melhor, perceberam que estava achatado nas extremidades e tinha uma forma peculiar, exatamente como os OVNIs que estamos vendo em desenhos animados e programas de TV. O OVNI permaneceu no ar por bastante tempo, levando os cidadãos a se perguntarem se essa aeronave extraterrestre estava em algum tipo de missão de reconhecimento. Mas, eventualmente, voou para longe. Apenas alguns dias atrás, as nuvens acima da Califórnia foram acompanhadas por um disco voador, felizmente capturado por uma câmera de sensor fixada em um arranha-céu. O OVNI foi rapidamente acompanhado por 3 figuras humanas, todos os 4 flutuando no ar e então, de repente, mais algumas sombras se juntaram a eles, desta vez pertencentes a animais. Em 1 segundo, o ar ao redor deles distorceu de forma estranha e o grupo inteiro desapareceu. O OVNI parece ter convocado todos para dentro e, uma vez feito, voou rapidamente para cima, fora do alcance da câmera. Agora, isso é certamente um sequestro alienígena, mas por quê? Minha teoria é que as criaturas extraterrestres estão lentamente construindo seu próprio assentamento humano para governar e controlar. Número 5. Visitante furtivo. Um homem acampando no Parque Nacional, no Canadá, capturou um estranho objeto triangular passando silenciosamente pela floresta. O OVNI brilhava na base, sugerindo que não era apenas uma aeronave comum, mas uma possivelmente transportando passageiros extraterrestres. O OVNI continuou pairando sobre a área, indeciso sobre se deveria partir ou ficar. Honestamente, pela maneira como se comportava, você poderia pensar que o OVNI tinha planos de montar sua própria tenda na floresta, mas felizmente decidiu seguir adiante.
Caso contrário, estaríamos lidando com uma invasão alienígena mais cedo do que imaginávamos. Número 6. Queimadura espacial. Em 2018, no Quebec, um objeto bizarro tomou os céus. Sua aparência incomum rapidamente despertou medo e admiração nos cidadãos que foram inteligentes o suficiente para começar a gravar. Agora tente explicar isso. Você não pode dizer que é um holograma. Se fosse o caso, as pessoas gravando teriam sabido. Também não é algum tipo de destroços espaciais ou o remanescente de um foguete. Não houve um lançamento na área durante esse tempo. Além disso, este objeto brilhava em múltiplas cores e até assumiu uma tonalidade verde. Um dos cidadãos deu zoom e comentou que podia ver um leve vislumbre de luzes, sugerindo que isso é algum tipo de nave espacial alienígena. Número 7. Vingador espacial. Os OVNIs nem sempre assumem essa forma de disco estereotipada. Às vezes eles podem até parecer um homem vestindo um terno, ou talvez isso é o que está acontecendo aqui. Quando este objeto apareceu nos céus do Novo México, inicialmente enganou muitas pessoas, fazendo-as pensar que isso era um super-humano. Mas, já que isso não fazia sentido, eles ficaram convencidos de que era algum tipo de protótipo sendo testado pelos militares americanos, o que explicaria por que ele ainda não foi divulgado. No entanto, alguns estão fortemente convencidos de que isso poderia ser uma nave espacial alienígena. Sua forma única e a capacidade de voar podem ser devidas a alguma tecnologia que ainda não conseguimos descobrir. Número 8. Risco de voo. Aqui está uma reflexão. Talvez os alienígenas estejam voando sobre nossas cabeças há décadas, mas não conseguimos vê-los porque eles são inalcançáveis. Isso explica por que mais e mais passageiros a bordo de um avião estão vendo-os. Este OVNI claramente não esperava ser gravado, então não está se escondendo atrás das nuvens. Enquanto passava silenciosamente sobre as nuvens, parece estar inspecionando a área. O passageiro que gravou acredita que o OVNI estava equipado com algum dispositivo de varredura altamente avançado que estava coletando informações àquela grande distância. Dito isso, estamos condenados, não estamos? Número 9. Passageiro camuflado. Você provavelmente já teve o suficiente de objetos bizarros voando pelo céu, então agora vamos dar uma olhada neste, voando logo acima do solo. Não consigo dizer se é algum objeto ou um cara na posição fetal que de alguma forma descobriu o código para voar sem nenhum equipamento. Você notou a mudança? Inicialmente escuro, mudou sua cor para combinar com o fundo, como se estivesse se camuflando. Especulações sobre alienígenas voadores entre nós viralizaram online, pois muitos têm certeza de que nenhum humano poderia realizar isso. Alguns até disseram que o alienígena estava aqui em uma missão para nos espionar. Mas me diga o que você acha desse alienígena voador. Número 10. OVNI espanhol. O que é isso? Um drone, um avião ou algo extraterrestre? Que objeto era esse capturado flutuando nos céus da Espanha há alguns anos? Essa visão estranha foi testemunhada por muitos, num céu de outra forma, sem nuvens. Um objeto foi avistado flutuando como se fosse apenas um ponto minúsculo à distância. Quando o cara que estava gravando deu zoom, um enorme objeto surgiu, amarelo acastanhado em cor. O objeto estava girando, mas não mudava sua posição no céu e não tinha um sistema de exaustão aparente. Ele preenchia todos os requisitos para ser um OVNI. Muitas pessoas também pensaram que parecia uma orelha gigante, e se você olhar de perto, realmente parece isso. Uma visão e tanto no céu, não é? Número 11. OVNI não detectado na base aérea de Wright-Patterson. Alguns oficiais em treinamento capturaram um objeto voador não identificado. Como eles acabaram de ingressar na Força Aérea, pensaram que estavam sendo alvo de uma brincadeira ou pegadinha, mas logo ficou claro que isso era genuinamente uma anomalia. O mais assustador do que esse misterioso OVNI é o local exato que escolheu para aparecer. Se ele pôde aparecer em uma base aérea sem ser detectado, quais são as chances de tais coisas estarem voando ao redor o tempo todo e como sabemos que estamos seguros? O OVNI permaneceu no ar por bastante tempo, mas eventualmente decolou. Número 12. Primeiro contato da Índia. A Índia recentemente lidou com uma aeronave não identificada voando perto de um vale em Caxemira. Inicialmente, as pessoas que estavam gravando isso assumiram que era apenas um satélite espião, mas se fosse verdade, teria aparecido no radar, já que os militares não permitiriam isso. Mas se pensarmos sobre isso, é ainda mais estranho. Este não apareceu no radar de forma alguma.
o que significa que possui tecnologia que os humanos ainda não conseguiram decifrar. Sua aparição também é bastante suspeita, quase como uma arma. Talvez seja uma maneira de nos avisar sobre uma invasão iminente. De qualquer forma, estou feliz que isso não esteja acontecendo perto de casa. Número 13. Fuga de DC. Quem diz que o Superman não é real? Algo semelhante de repente decolou do céu. A criatura ou objeto foi capturada involuntariamente por um homem explorando uma reserva de vida selvagem. Como ele estava escondido nos arbustos, passou despercebido por qualquer objeto divino que fosse. Quando o vídeo foi carregado, muitos comentaristas se perguntavam se era uma aeronave de teste, mas isso não explica a túnica esvoaçante. Muitos acreditam que isso é realmente um humano com habilidades insanas, mas também capaz de mudar de forma para não ser facilmente reconhecido. Número 14. Retiro silencioso. Olha, tem algo no ar. À medida que o recente eclipse solar se aproximava da totalidade completa, várias pessoas apontaram seus telefones para o céu e acidentalmente gravaram algo zunindo atrás das nuvens. Alguns observadores atentos notaram imediatamente, mas ele se moveu tão rápido que eles não conseguiram descobrir o que era. Após o eclipse, eles revisaram o vídeo e notaram que parecia notavelmente semelhante a um disco, significando que os alienígenas aproveitaram o eclipse como oportunidade para descer à Terra. Olha, tem algo voando pelo ar. Número 15. Dementador ao lado. Quando o passageiro pediu o assento na janela, provavelmente não esperava um encontro com o ser mais vil da Terra, um dementador. Olhando pela janela, o passageiro notou uma enorme tonalidade escura voando ao lado do avião, e de repente desapareceu atrás da asa do avião antes de se separar em dois. Certamente eles tinham visto o próprio dementador sem alma, mas o passageiro não se atreveu a abrir a janela novamente durante o resto da viagem. Número 16. Buraco de minhoca romeno. A coisa mais assustadora acabou de acontecer na Romênia. Enquanto as pessoas olhavam para o céu, ele rugiu e se dividiu em um buraco amplo e aberto. Horrorizadas, as pessoas ao redor não conseguiram descobrir o que era. Alguns pensaram que era uma porta alienígena se abrindo para finalmente começar a invasão que todos temíamos. Mas depois de um tempo, olhando fixamente, nada emergiu. Então elas sabiam que essa não era a situação. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Muitos sugerem que isso poderia ser um buraco de minhoca gerando uma porta para outra dimensão. Seja qual for a teoria, isso é algum tipo de portal louco e realmente deveríamos estar rezando para não ver o que está do outro lado. Número 17. Mudança no meio do céu. Veja isso, um objeto aparentemente mudando de forma em segundos. É uma coisa ver algo incomum no céu. É outra quando você está sentado em um avião voando a cerca de 40 mil pés de altura. Mas isso aconteceu com uma passageira que teve a sorte de conseguir o assento na janela e notou algo peculiar bem do lado de fora de sua janela. No início, ela pensou que era uma aeronave menor, mas em apenas alguns segundos ficou claro que isso não era algo que somos capazes de fabricar. Para surpresa dela, o objeto começou a se mover insanamente rápido, como se estivesse se deslocando, e mudou sua forma bem diante de seus olhos. Agora, ou é alguma criatura alienígena, ou uma nave espacial capaz de mudar sua aparência. Veja isso, um objeto aparentemente mudando de forma em segundos. Número 18. Disco gigante postado anonimamente. Este clipe está fazendo sucesso na internet. Um disco gigante foi capturado, descendo ao solo com várias luzes em seus lados, lembrando a descrição típica de um OVNI. Rumores de que era uma invasão alienígena circularam online. A localização do avistamento não foi divulgada, provavelmente para manter as pessoas longe de correr para lá. No entanto, quando nada aconteceu dias após o avistamento, o clipe se tornou uma grande interrogação se realmente era uma nave espacial alienígena ou algo completamente diferente. Número 19. Trilha azul. Você está vendo isso? É tão estranho, você está assistindo isso na câmera? Esse site era tão incomum que até apareceu no noticiário. Aconteceu algumas semanas atrás em Scottsdale, Arizona. E antes que você vá dizendo que é algum tipo de parque de diversões ou um prédio gigante, o repórter de notícias no local confirmou que não era o caso. Realmente não havia nada lá, exceto pelo objeto misteriosamente brilhante em azul que foi avistado. Então, se você está em Scott agora, perto de McDowell e Hayden Road, essa não foi sua única aparição. Também foi visto em Mesa e na cidade de Phoenix.
Então sabemos que isso realmente não é algo que você pode explicar como um balão perdido. Estranhamente o suficiente, em vez de descer, continuou a subir e desapareceu, deixando os cidadãos em um frenesi confuso. Você está vendo isso? É tão estranho você estar assistindo isso na câmera? Número 20. Visão em comum. Imagine ver isso quando você está voltando para casa do trabalho. Não sabemos onde isso foi filmado, exceto que ocorreu em algum lugar nos Estados Unidos, e as pessoas que estavam gravando estavam certas de que não era apenas um avião comum decolando ou uma ilusão, pois conseguiram acompanhar o objeto por um bom tempo antes de começarem a gravar. Quando o vídeo foi carregado, muitos acreditaram que as luzes da frota eram, na verdade, as luzes internas e seu reflexo. Mas veja como isso desaparece atrás das árvores. Isso não teria sido possível. Número 21. Perseguidor alienígena. Temos visto orbes voadores em todo o mundo, e embora tenhamos atribuído isso a alguns truques de câmera, tente explicar isso. Um casal de residentes no México notou uma grande orbe brilhante flutuando no meio da floresta. Mas observe isso, não muito longe, há outra orbe menor seguindo a primeira. Mesmo que isso fosse algum tipo de fenômeno natural, você não seria capaz de explicar essas orbes e seus movimentos incomuns. Os locais que gravaram esse site acreditam que capturaram algum tipo de nave espacial alienígena. Eles pensam que ela se divide em algumas partes para despistar os humanos e eventualmente se combina novamente. Bem, não seria interessante? Número 22. Halo em Uno. Desde que a coisa mais louca acaba de acontecer em Uno, China, apenas alguns dias atrás, os céus sobre a cidade de Dali desenharam um anel gigante brilhante. Os cidadãos inicialmente assumiram que era apenas o sol espiando por trás das nuvens, mas isso se revelou a explicação errada. Se olharmos com atenção, parece que há algo gigante escondido atrás da nuvem. Muitos observadores acreditam que isso poderia ser uma nave espacial alienígena tentando se esconder por trás de nossos céus. Outros têm uma explicação ainda mais assustadora. Alguns acreditam que isso é realmente um reino mágico ou outro mundo lá em cima, flutuando no céu e capturado inesperadamente na câmera. Número 23. Portal da Perdição. Agora olhe só para isso. Enquanto alguns cidadãos dos Emirados Árabes Unidos estavam a caminho do trabalho, notaram esse objeto incomum no céu. Alguns brincaram que poderia ser um portal para um mundo desconhecido, ou que é a prova de que estamos vivendo em uma simulação e o céu apenas falhou. Mas não vamos nos adiantar. Tenho quase certeza de que há uma explicação lógica para isso. Talvez seja apenas a maneira como o céu se desenrolou naquele dia, mas, seja qual for a razão, certamente é assustador ver. Número 24. Alarde OVNI. Apenas em janeiro, os céus do Cazaquistão brilharam e uma frota de orbes apareceu, voando em uníssono. A frota lentamente veio a uma parada, eventualmente parando no meio do céu. Os espectadores que capturaram a cena estavam perplexos. Eles não conseguiam descobrir se era um treino da Força Aérea ou uma invasão sombria. Um deles até apontou um laser brilhante para o céu, esperando interromper o que quer que fosse, mas o grupo parecia não ser afetado. Sabemos que isso não é a Força Aérea, já que nenhuma aeronave seria capaz de pairar completamente imóvel por tanto tempo. Mas talvez seja a hora de admitirmos que estamos nos aproximando cada vez mais de invasões alienígenas, e locais como esse são apenas o começo. Número 25. Duo solar. Justamente quando um casal gravava um romântico nascer do sol, outro orbe brilhante apareceu, justo ao lado. Agora, eu sei que após o recente eclipse todos pensaríamos que isso estava acontecendo, mas o casal moveu a câmera para o céu e você pode ver a lua do outro lado. Os dois sóis permaneceram juntos por um tempo, até que, eventualmente, o casal parou de gravar. Aqui está a parte maluca. Isso não é apenas um fenômeno meteorológico como pensamos. Muitos acreditam que isso poderia ser o surgimento do Nibiru, um segundo planeta que eventualmente colidiria com a Terra e levaria ao fim do mundo. Se for o caso, é melhor começarmos a rezar. Número 26. Falha cintilante. O que todas essas pessoas estão olhando? Bem, aparentemente uma falha no céu. Este vídeo viral da China tem todos falando sobre uma misteriosa falha no céu. Embora o clipe fosse curto, as pessoas questionaram sua autenticidade. Mas, dado que várias pessoas na rua testemunharam o mesmo fenômeno nas nuvens, é improvável que seja uma farsa. Teorias circularam online.
com alguns pensando que era uma frota de drones luminosos, enquanto outros sugeriam que era uma falha inexplicada. Sem mais evidências, ninguém poderia dizer a verdadeira natureza dessa anomalia no céu. Número 27. Abdução cósmica. Estamos realmente vendo uma abdução alienígena acontecendo? Soa tão surreal e irrealista e ainda assim, olhe aqui! Isso é claramente algum tipo de nave alienígena, descaradamente iluminando o solo na esperança de puxar qualquer pobre criatura para sua armadilha. Isso foi gravado por um cidadão na Califórnia, e ele jura que não há nada remotamente semelhante a este objeto na área. A coisa estranha é que a exata mesma aeronave também apareceu em Oak Cliff, em Dallas, Texas. Agora continue tentando explicar isso. Número 28. OVNI relâmpago. Há centenas de objetos bizarros passando por nossos céus todos os dias. Este aqui foi capturado em Taiwan quando um grupo de locais avistou esse estranho brilho azul no céu. Nissan pensou que alguém de outro mundo logo emergiria e acabaria com a existência humana. Alguns sugeriram que esses eram os rastros de contrail de um OVNI deixados para trás por algum objeto desconhecido. No entanto, sem mais informações sobre o avistamento, ele foi deixado como não identificado. Número 29. Estranheza piscante. À medida que o céu ficava mais escuro, uma figura misteriosa descia à terra. A cada movimento brilhava intensamente e então se extinguia. Esta criatura oscilante foi avistada por um grupo de locais no Peru, que naturalmente ficaram bastante assustados. Eles pensaram que era algum tipo de pipa, talvez um balão, mas isso não explicaria como a criatura brilhava intensamente. Até mudou de forma, levando muitos a se perguntarem se essa era uma criatura consciente que estava se transformando para se misturar com os humanos. Bem, da próxima vez que alguém agir de forma suspeita, você pode querer tomar cuidado. Número 30. Nave invisível. Pensamos que os alienígenas viriam derramando-se do azul, mas talvez eles sempre estiveram conosco, escondidos atrás das nuvens, mantendo um olho em nós. Mas parece que uma de suas naves espaciais bagunçou os controles ou teve uma falha, porque seu manto de invisibilidade não funcionou mais, e seu contorno foi visto por centenas de locais no Peru por um tempo. A quietude sinistra da nave espacial até enganou algumas pessoas, fazendo-as pensar que isso era algum tipo de miragem ou reflexo no céu. Mas então algo se mexeu a bordo, e ficou claro que, seja lá o que estava pairando no céu, estava carregado de passageiros também. Número 31. Holofote do mal. Quando as nuvens se abrem e os céus decidem projetar um holofote sobre a Terra, é quando você sabe que estamos nos aproximando do apocalipse. Mas há algo tão sinistro e arrepiante sobre este em particular, você pode dizer que não está trazendo nada de bom. Isso aconteceu sobre uma cidade no México, e as pessoas que estavam gravando estavam certas de que isso era um presságio maligno. Alguns pensadores mais racionais inicialmente pensaram que isso poderia ser algum tipo de projeção ou talvez um holograma, mas se esse fosse o caso, não teria os assustado tanto. Se você olhar um pouco mais de perto, o holofote parece ter algum tipo de objeto no meio. Poderia ser um OVNI ou alguma criatura alienígena. Número 32. Sonho de trouxas. Todas as vezes que pensamos que a obra Harry Potter estava apenas brincando conosco, mas Hogwarts realmente existe, apareceu no céu em Jinan, China, assustando visitantes, ou devo dizer, trouxas. Alguns comentaram que é possível que escolas como essa realmente existam e sejam apenas invisíveis para nós. Se for o caso, ainda estou esperando receber minha carta, mas isso é na verdade uma ilusão. O castelo no céu se assemelha à Academia de Belas Artes de Rii, que de alguma forma acabou sendo projetada na área. Também é possível que isso seja apenas um edifício real que possui torres assim, mas por causa do smog denso, só conseguimos ver uma sombra brilhante. Número 33. Anéis brilhantes. De volta a 2018, uma visão incomum deixou os observadores perplexos na Coreia do Sul. Um clipe do incidente viralizou online. Dê uma olhada você mesmo. Este anel gigante apareceu no céu, levando os locais a pensar que um portal para outro reino havia se aberto. O que se destacou ainda mais foram as pequenas orbes brilhantes circulando ao redor. E surpreendentemente havia 2 deles. Ambos os anéis acompanhados por orbes cintilantes em movimento. Alguns sugeriram que era um projeto militar secreto, enquanto outros entretinham a ideia de visitantes extraterrestres. Número 34. Nuvem OVNI.
Os residentes de uma cidade turca tiveram um encontro inesperado com o desconhecido. Os carros dirigindo na estrada testemunharam esta nuvem gigante que parecia ter origens extraterrestres, com muitas pessoas especulando que era uma nave espacial disfarçada. As autoridades foram rápidas em descartar as reivindicações, dizendo que a visão no céu era, na verdade, uma nuvem lenticular. O sol nascente havia dado a ela aquele tom avermelhado. A natureza sempre tem algo novo na manga. Número 35. Monte Aa. Um grupo de visitantes em uma viagem ao Havaí teve um encontro estranho quando saíram para uma caminhada noturna no céu acima de um estranho vórtice brilhante. Foi capturado se movendo. O vórtice em movimento tinha uma orbe em seu centro. Conforme a visão foi vista sobre um vulcão inativo, Monte Aa, uma velha teoria foi revivida, com muitos acreditando que o vórtice era, na verdade, uma nave OVNI, visitando uma base alienígena dentro do vulcão inativo. Mas logo as reivindicações foram desmentidas quando as autoridades intervieram, dizendo que o espiral voador era, na verdade, um novo satélite lançado recentemente no espaço. Número 36. Gigante acima. Os residentes de uma cidade chinesa testemunharam uma visão surpreendente no céu, enquanto uma figura colossal capturava a atenção de muitos. As pessoas pararam para observar e capturar o fenômeno inexplicável na câmera. A figura se assemelhava a um humanoide gigante de outro universo, olhando sobre a cidade com sua cabeça brilhante. As especulações correram soltas entre os locais. Alguns acreditavam que isso poderia ser um anjo guardião observando os cidadãos, enquanto outros descartavam isso como uma formação de nuvem natural. Então você acha que era um anjo guardião? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Número 37. Portal em Jerusalém. Este clipe foi gravado nos céus acima de Jerusalém, onde ondas imaculadamente brilhantes foram vistas por muitos, apresentadas como um portal para o céu. Céticos, no entanto, acreditavam que era apenas uma formação celestial estranha. Portal para o céu ou não, as ondas em movimento certamente apresentavam uma visão celestial. Número 38. Exaustão voadora. Todos sabemos que não ter um sistema de exaustão é uma das propriedades de um OVNI, mas e se um objeto voador desconhecido for todo exaustão? Um avistamento muito similar foi registrado em algum lugar em Buckinghamshire. O objeto parecia ser apenas exaustão. Quando o clipe foi carregado online, muitos entraram com suas teorias sobre o objeto. Alguns disseram que poderia ser um sistema de exaustão de outro veículo aéreo, enquanto alguns entusiastas do espaço disseram que isso era, na verdade, uma nave espacial alienígena com nova tecnologia para refutar as reivindicações anti-exaustão. Número 39. Galho pendurado. Esta única ramificação pendurada no céu por si só, um grupo de locais avistou este galho pendurado entre um grupo de altas palmeiras. Havia alguma árvore invisível ou ele estava apenas relaxando sozinho? O clipe viral iniciou uma frenesi de especulações, onde alguns disseram que poderia ser um caso de pareidolia, uma tendência humana de ver padrões em objetos aleatórios, mas estava bastante visível mesmo através da câmera. Acho que isso parece uma vassoura de bruxa quebrada. Se esses caras tivessem olhado ao redor, provavelmente teriam encontrado a bruxa também, deitada no chão nas proximidades. Número 40. Brilho azul. Há alguns meses, 2 pescadores perto de Bridge Surface Beach, em Porto Rico, tiveram um encontro surpreendente enquanto estavam em seu barco. Eles notaram um estranho brilho azul na água. Decidindo se aproximar com cautela, eles ficaram chocados ao ver uma figura humanoide com olhos brilhantes debaixo d'água. O vídeo deste encontro despertou especulações online. Alguns pensaram que era apenas um mergulhador, mas o medo dos pescadores e os olhos brilhantes tornaram isso mais misterioso. O que você acha, um mergulhador regular ou algo extraordinário? Deixe-me saber nos comentários. Número 41. A base secreta. Muitos entusiastas de OVNIs afirmam que as naves extraterrestres criaram pontos de pouso secretos e bases altas nas montanhas, onde sabem que não serão facilmente vistas. Um entusiasta de OVNIs tentou descobrir se essa teoria era verdadeira e começou a escalar uma das montanhas mais altas da região. Embora ele não tenha encontrado nenhum OVNI onde estava tentando escalar, ele viu um lampejo semelhante do outro lado. Após dar zoom, notou que era na verdade uma aeronave tentando passar pelo outro lado sem ser vista, sem saber que estava sendo gravada.
O entusiasta de OVNIs tem certeza de que há uma base lá em cima, mas, como ele manteve sua identidade em segredo, talvez nunca saibamos ao certo. Número 42. Discussão aberta. Um caminhante flagrou isso tentando se esconder acima de uma montanha íngreme. Enquanto o OVNI pairava no ar, o caminhante também notou algo muito mais peculiar no topo da montanha. Parece haver alguns objetos espalhados por aí. Esses não são apenas arbustos comuns, julgando pela distância e pelo tamanho. Isso é praticamente algum tipo de instalação. Talvez o governo esteja em conluio com os alienígenas todo esse tempo. O que você acha? Estes eventos misteriosos continuam a desafiar a compreensão e estimular a curiosidade tanto de cientistas quanto do público em geral, cada um representando um convite para explorar os limites do conhecido e talvez descobrir novas verdades sobre o nosso mundo e além. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Cuidem-se, pessoal!